Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Empress of Bright Moon. Empress of Bright Moon, ou A Imperatriz da Lua Brilhante, é a continuação do livro A Imperatriz da Lua Brilhante. Eu não sei porque é que traduziram mal este livro, mas o título original deste livro é The Moon in the Palace, portanto, a Lua no Palácio, e faz muito sentido, porque há aqui uma ligação na história e uma referência mesmo clara à história sobre isto da Imperatriz e da Lua, e aqui nós temos uma tradução com o título do segundo volume, eu não sei exatamente porquê, mas estes livros formam uma duologia, só que este nunca foi continuado em português, portanto esta edição é da Presença, já tem alguns anos e nunca foi traduzido o segundo, então eu li, adorei e comprei o segundo para ler. Para quem nunca ouviu falar deste, eu tenho opinião aqui no canal, eu vou deixar por aí nos cards. Eu penso que nem disse, mas este livro é da Wayne Dyer Randall. Então, como já disse, isto é a continuação e nós continuamos a acompanhar a nossa protagonista, a May, na sua jornada no palácio. O final do primeiro livro é até bastante esperançoso, deixa ali muito em aberto, mas a gente já sabia que ia haver ali complicações e este livro começa numa nota bastante trágica e começa tudo a correr mal desde o início. E nós acompanhamos a evolução dela e tudo aquilo que ela passa e todo o sofrimento, ao mesmo tempo que está apaixonada pelo herdeiro do trono, portanto pelo Pheasant, o Faizão, que é então o príncipe nomeado como herdeiro, e eles têm aquele amor proibido por ela ser concubina do pai, e aqui o amor quebra todas as convenções e eles lutam por tudo para ficarem juntos e graças a isso têm montes e montes e montes de problemas. Mas aqui nós já sabemos que isto é uma ficção histórica, portanto é passada na dinastia Tang e acompanha a história real da May, portanto isto é uma história verídica e a autora fez um ótimo trabalho de pesquisa, está muito bem detalhado, porque eu estou muito habituada a ler e a ver coisas passadas na China e mesmo se não conhecesse nada, eu era capaz de pegar aqui e perceber as coisas e perceber as descrições e saber exatamente do que a autora está a falar. Acho que é um trabalho muito, muito, muito bem conseguido. E aqui, então, nós temos toda a revolta e toda a angústia. É um livro bastante pesado, muito mais que o anterior. É um livro que quase que nos parte o coração, porque nós vivenciamos os sofrimentos todos dela e é a jornada toda até ela se tornar então a Imperatriz. Não é nenhum spoiler, porque isto é a vida da Imperatriz, portanto é muito interessante ver a evolução dela desde a criança pequena até depois adulta e mais tarde a crescer em poder e tal, mas é uma história muito, muito bem detalhada. E o que é que eu achei ainda mais interessante é que no primeiro livro ela fala muito da arte da guerra, de Sun Tzu. Eu li-o ainda recentemente e tenho opinião aqui no canal, eu até posso deixar por aí. E eu gostei muito, achei muito interessante, porque já tinha ouvido falar imenso. E o que é mais interessante é que aqui ela consegue chegar à Imperatriz graças a esse livro, porque esse livro é que lhe oferece a solução, a estratégia que ela usa para chegar onde consegue chegar. É um livro muito, muito bem conseguido, é uma ficção histórica de muita, muita qualidade, com muita pesquisa, e esta edição ainda é mais interessante porque no final tem perguntas para se nós quisermos ler em grupo e tem aqui já as perguntas feitas e depois tem uma entrevista com a autora, que eu também achei muito, muito interessante, sobre este livro em particular e sobre detalhes deste livro, o que é que foi mais difícil escrever, etc. E depois tem aquilo que todas as ficções históricas têm, que eu adoro, no final dizer o que é real, o que é que não é, o que é que ela inventou, o que é que ela adaptou e porquê. Há aqui uma escolha em particular da autora que eu acho que está muito, muito, muito bem conseguida. É a minha opinião e eu não vos vou estar aqui a dizer exatamente o que é porque é um spoiler, mas a autora pesquisou muito, investigou muito e tem aqui um trabalho ótimo e é um livro que dá mesmo gosto de ler e que nos vicia mesmo na leitura. Eu leio sempre um bocadinho mais devagar em inglês, demorei um bocadinho mais a ler este livro, já sabia que seria assim, mas gostei muito desta leitura, acabei por lhe dar a mesma pontuação que o outro, 4,5 estrelas, simplesmente achei que, tanto num como no outro, havia partes em que a autora se demorava muito a explicar os detalhes, etc. E para mim não funcionou tanto, mas percebo que se calhar para muitos leitores essas partes serem um bocadinho mais lentas e com mais calma, se calhar têm essa necessidade. Para mim simplesmente não funcionou e por isso é que não lhe dei as 5 estrelas, mas é uma leitura ótima. Se gostam de romance histórico, se estão curiosos para ler este livro, não hesitem, vale muito a pena, eu gostei muito, muito, muito dele. Há que dizer que em português só saiu a primeira metade e provavelmente não vai sair a segunda, portanto eu recomendaria para quem for capaz de ler depois a continuação em inglês. Ainda assim o primeiro é um muito bom livro, só que acabam ali um bocadinho em suspense, não é? Do que é que vai acontecer. É engraçado que na China, eu não sei se sabem, mas existem montes de séries
inspiradas como imperadores, imperatrizes. Eles fazem muitas séries históricas, assim com todos os pormenorzinhos. E existe uma série, não é inspirada neste livro, mas é inspirada na mesma história, portanto, na mesma imperatriz. Basicamente pegaram na sua história e romancearam assim como a autora fez aqui. E essa série chama-se The Empress of China e é uma das séries que gastou mais dinheiro. Eu acho que foi uma das séries que investiram mais dinheiro na China. Aliás, a protagonista é uma atriz super conhecida, que é uma das atrizes mais bem pagas do mundo. E é uma série que eu já tinha visto publicidade, o pessoal a dizer, a série mais cara, super longa, assim com tantos pormenores, e não fazia a mínima ideia que era desta imperatriz. E quando terminei de ler e fui pesquisar a ver se existia alguma coisa, é que percebi que eram a mesma e só. Portanto, também deve ser interessante, quem tiver acesso a isso, conseguir ver a série sobre esta imperatriz. Há que dizer que esta imperatriz teve uma vida única e ela foi a única mulher na China a reinar por direito próprio. Atenção, porque existem outras imperatrizes que reinaram e foram elas a governar a China, mas reinaram em nome de filhos ou de protegidos que não tinham idade ainda para reinar. Mas esta imperatriz conseguiu subir ao trono e reinar por direito próprio, ser ela mesma chefe da China. Foi a única que conseguiu isto. E foi uma imperatriz que valorizou muito a cultura, a educação, que investiu muito no budismo, que é hoje, graças a ela, porque investiu muito quando na altura o taoísmo é que era o mais comum, especialmente para a nobreza. E foi uma imperatriz que nunca ligou a estatutos sociais, ou seja, querem ter um posto no Estado, fazem um exame, se têm capacidade para isso, se têm inteligência para isso, não interessa se vêm de família nobre ou se são primos deste ou daquele, podem até ser o filho de Zé Ninguém, mas se têm capacidade, eu vou-vos selecionar. Foi uma imperatriz que mudou muito a forma de pensar das pessoas e que mudou muito e revolucionou muito a China e que fez a China evoluir imenso. O problema é no final do reinado dela a coisa já não correu tão bem, não é? Mas foi uma fase de grande prosperidade para a China e esta foi de facto uma mulher que mudou a história. Eu gostei muito, muito deste livro e é um livro que eu vos recomendo. E foi isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre Empress of Bright Moon, a Imperatriz da Lua Brilhante. Já conheciam este? Gostam de romance histórico? Estão curiosos? Digam-me em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!